A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Hoje o tema do vídeo aí vai ser: o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Então vamos falar. Para quem não... as pessoas às vezes a gente tem que ter coragem de entrar no mundo espiritual, viu, irmãos? Por isso que a maioria não quer saber dessas coisas, não. Tem medo dos ataques do inimigo, né? Mas Deus é maior do que tudo, irmãos. Tem que ter fé, né? Para você enfrentar as coisas tem que ter fé. Vamos lá. Para nós ter conhecimento. Também tem vontade. Vai lá, vamos lá. Porque Deus também tem vontade e tem livre-arbítrio para decidir fazer o que Ele quer. O mundo espiritual é um mundo mais real do que o mundo físico. Vamos então explicar: existe o mundo físico, que é esse material. Sim. Existe o mundo espiritual, e esse mundo espiritual é É uma dividido. outra dimensão. Ele coexiste com o nosso? Coexiste. Está entrelaçado. Por exemplo, Einstein dizia que tinha 11 dimensões. Então é um mundo real, só que ele é um mundo diferente, numa outra dimensão. E a Bíblia chama de mundo espiritual, né? Porque Deus é espírito. Então, Platão também dizia que o mundo verdadeiro era um mundo espiritual, não é? A Bíblia fala que Matrix, o filme diz que esse mundo é ilusão. Os anjos são seres espirituais e Deus criou a matéria, criou o universo também. Agora, eles interagem. Só que eles podem ver a nossa realidade, nós não podemos ver a deles. Não temos acesso. Não a não temos ser acesso. que seja por intermédio de alguns seres. Não, Deus permite, abre os olhos, dá uma visão espiritual. Existem pessoas que têm essa capacidade, esse dom de ver o mundo espiritual. Agora, o que a Bíblia diz a respeito dos seres angelicais, e aqui a gente vai falar de uma série de anjos tem gente que tem capacidade de ver o mundo espiritual, que é o dom que Deus dá, né? Pela busca no Senhor, tanto de ver o mundo espiritual pro lado do mal como do bem. Quando Deus abre os olhos espirituais, você vê dos dois lados, entendeu? Você vê com os olhos espirituais mesmo, não é com o olhar físico. Você não consegue ver o mundo espiritual com o olho humano, físico, comum, com o intelecto humano. E você, por isso que a gente consegue discernir as pessoas que são de Deus, que não são, e porque os ataques que a gente sofre, quem está por trás desses ataques. Jesus via Satanás atrás de Pedro, entendeu? Antes de Pedro receber o Espírito Santo, Jesus via Satanás soprando no ouvido das pessoas, para fazer coisas, né? Entendeu? Então a gente consegue ter essa visão também, entendeu? É isso aí, vamos dar sequência aqui. Que da onde vem a palavra anjo, significa mensageiro. Mensageiro. Então é só um tipo dos seres espirituais. Tem muitos tipos. Agora, tem muitos tipos de anjo. Para efeito de uma explicação mais prática, nós vamos falar de tudo. Nós vamos falar de tudo como anjo. Então, por exemplo, serafins, querubins, tronos, principados, potestades. Então, tudo vamos falar de classes angelicais. Todos são anjos. Seres espirituais, que a gente vai chamar de anjos. Tecnicamente não são anjos, mas são seres angelicais, vamos dizer assim. E que nem ele falou, anjo significa angelos, mensageiro de Deus, né? Aí criou o verbo anjo, né? Que significa mensageiro, mas são seres espirituais. Seres a serviço de Deus e os malignos, né, que se tornaram demônios, né? A gente chama de demônios, que também tem o codinome de espíritos imundos, né? É igual os seres angelicais, né? Ministradores, são ministradores para nos servir, né? Mandado por Deus para nos proteger, para nos guardar, para nos abençoar, para nos entregar mensagem, para revelar algumas mensagens, para né? Os ministros de louvor de Deus, que nem era o querubim. Satanás era o chefe do ministro de louvor a Deus, né? Antes dele cair. Então vamos lá. Que houve um determinado momento em que Lúcifer, que era um querubim ungido, que era o chefe da adoração no céu, ele
olhou para a sua própria beleza, para o seu poder, para a sua refulgência, e ele falou, pera lá, por que eu vou adorar a Deus? Eu sou o cara mesmo, eu sou demais. Eu vou levar esse espírito que está indo muitos por aí, né? Eu sou o cara, eu sou isso, eu não creio em Deus, eu sou... o próprio Lúcifer colocou no coração do homem, lá em Gênesis, já na conversa dele com a Semíriades, né? A mãe de Nimrod, você pode ser o seu próprio Deus, ou você pode criar um Deus para você. É o que muitos fazem hoje, né? Fala, eu creio em Deus, mas é um Deus que ela fabrica na mente dela. É o Deus que, é como a palavra da verdade diz lá, né? Ajunta doutores para si conforme os seus desejos. Então você chama esses doutores de Deus. Então você cria na sua mente que você crê num Deus que é o Deus criador da terra, mas por você não ir na Bíblia, você está adorando um Deus que é contrário à palavra de Deus, porque as suas obras são contrárias ao que está na Bíblia, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus Jeová Jireh, Elohim Adonai, que é o Deus Yahushua Hamashia, o Cristo, né, que veio para dar vida por nós. E lá estão as instruções como a gente deve viver em obediência a Deus verdadeiro. Quando você não anda nessa obediência, você está andando nos outros caminhos, que é de outros deuses, e querendo dizer que você serve a Deus Criador, né? Entendeu? Porque é o espírito do engano, né? Do trono do Altíssimo. E no momento em que ele fez isso, ele não só se rebelou contra Deus, como ele convenceu 1/3 dos anjos, dos seres angelicais dos céus, para seguirem nessa rebelião. Como você imagina que foi isso? Teve uma reunião? Claro, é óbvio que não é do nosso estilo. Né? Você tem que falar, não. Eles se comunicam por pensamentos e são seres de outro nível, né? São muito mais poderosos, muito mais avançados. São seres primevos, muito mais antigos, né? A Bíblia diz que eles cantavam, as estrelas cantavam quando Deus estava criando o universo. No livro de Jó fala. Então Deus criou os seres angelicais antes de criar o universo. Então, quando ele convence esses seres de se juntarem a ele, Deus vem e dá um basta. E Deus derrota Satanás, ordena que ele seja lançado não só para a terra, mas para o profundo do abismo. Qual é a... Porque é dito que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Sim. E os anjos? São o quê? Os anjos, veja, por que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus é espírito. Porque Deus também tem vontade e tem livre-arbítrio para decidir fazer o que ele quer. E Deus compartilhou com o ser humano não só a natureza física, mas a natureza espiritual também. Então Deus é espírito, a essência de Deus é espiritual. Nós também, embora tenhamos um corpo, habitemos num corpo, nós somos espírito. Então, o ser humano é corpo, alma e espírito. A alma é a psique, a mente, o intelecto. Não, o intelecto é o espírito, é a inteligência de Deus, é a mente de Deus. A alma é os sentidos, os sentimentos, entendeu? É lógico que a alma também pensa, né? Mas foi com o outro vídeo que eu fiz. Você tem um espírito humano que habita em você, é a sua forma de pensar humana. E quando você se converte, entrega a vida para Deus, para Jesus, você tem a forma de pensar de Deus. Então você tem o Espírito de Deus. Portanto é que cada tradução da Bíblia está escrito assim. Nós temos, Paulo dizendo em Coríntios, né? Nós temos o Espírito de Deus, né? Que clama, Abba Pai, né? Em outra versão, Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo. Na outra versão diz a mente de Cristo. Então, mente e espírito é a mente de Deus. Então, o espírito é a mente. A alma é os sentimentos. E tem o corpo. Entendeu? Mas o espírito é a parte imortal. Por isso que fala alimentar com a palavra de Deus a sua alma. Quer dizer, quando você alimenta a sua alma, você alimenta os sentidos do sentir a Deus. De ser guiado por Deus, pela palavra da verdade. E aí você vai ativar a sua psique, o seu raciocínio espiritual, a sua inteligência espiritual, a sabedoria que vem do espírito, entendeu? É isso.
esta alma do jeito que ela é e também este corpo vai ser transformado. Não vai ser exatamente como é agora, mas o espírito é eterno, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os anjos, eles são criaturas de Deus, mas eles não têm na Bíblia nenhuma menção de que eles sejam feitos à imagem e semelhança de Deus. E livre-arbítrio, já que o livre-arbítrio eles tinham. Tinham também, claro, vontade. Tanto é que a Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos até se encontrou iniquidade. Satanás, né? Então, no momento em que ele acha que ele pode ser maior que Deus, veja, ele não quer ser abaixo de Deus. Ele era o maior de todos os seres criados. Querubim era o patente mais alta, né? O homem, essa revolta. Mas queria ser igual a Deus, não tomar o lugar de Deus. Porque alguns acreditam que a revolta aconteceu quando Deus criou. Que afronta. Então isso seria logo depois da criação do ser humano e já havia que faz mais sentido, né? Faz, porque de repente ele vê Deus criando um ser à sua imagem e semelhança e fala, meu Deus, agora eu vou perder meu lugar. E aí ele teria se rebelado. E os anjos servem ao mas eu não acredito muito nisso não, porque a Bíblia diz que ele se rebelou antes da criação. A criação do homem só foi o estupim a mais, né? Foi o que ativou mais ainda aquele desejo de... Porque ele queria... A Bíblia diz que ele queria ser igual a Deus. Entendeu? E ele já tinha... Foi o primeiro que eu creio que comeu do fruto da árvore da vida lá, né? Que não era do conhecimento... Da árvore da vida não. Do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí convenceu os outros anjos. E depois... Deus criou o ser humano. Então eu não creio que ele ficou tão irado assim por causa da criação do homem, que era a imagem e semelhança de Deus. É lógico que depois dele ter se achado iniquidade no coração dele, e ele viu que Deus estava criando o homem à sua imagem e semelhança, aí que foi estupim, aí que ele se revoltou mais ainda, né? Porque eu não acredito que ele tinha inicialmente se revoltado por causa disso no começo não, né? Não sei, a gente não pode bater o martelo porque as coisas de Deus são, né? Mas em primeiro lugar que está na Bíblia, fala que ele se rebelou e depois que Deus fez o homem, logo em seguida, né? Aí ele ficou mais irado ainda, mas não que ele ficou irado porque Deus fez o homem mais semelhança primeiro, então a Bíblia inverteu um negócio, né? Então eu não acho que foi isso, mas eu acho que a criação do homem foi o estupim, foi a gota d'água para ele, né? Mas eu não acho que foi o início da rebelião dele, não. A rebelião dele foi o desejo, o orgulho, como ele se viu belo, né? E quis ser acima de Deus, ou tomar o lugar de Deus, né? Sim, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a respeito daqueles que vão herdar a salvação. Eles foram criados para serem uma interface entre Deus e os homens. Entendi. Sim. Então o mundo espiritual, na verdade, ele é muito mais antigo, mas ele existe também para fazer com que os seres humanos cumpram o seu propósito. Mas uma coisa que é importante a gente dizer, que quando Lúcifer cai, estes seres angelicais que tinham todas as classes, uma hierarquia igualzinho do céu, né? Eles viram demônios. Automaticamente? Automaticamente. Eles deixaram de ser anjos e passaram a ser demônios. Eles perdem algum poder ou eles perdem Não, poder não. A glória de Deus. Ah, tá. Mas as capacidades... A glória de Deus e o seu posto de hierarquia no céu. A vontade... Não, o Espírito de Deus nunca esteve neles. Essa é uma outra diferença. Então, isso no ser humano, o Espírito de Deus está, mas nos anjos não. Você entendeu? O que acontece? Eles perdem aquela alegria, o amor, porque nada disso pertencia a eles. Eles estavam na esfera da glória de Deus. Eles estavam rodeados por esse poder, por essa glória. Pela alegria. Quando eles se afastam, eles perdem. Aí eles são seres que odeiam, são a antítese, antagônicos a Deus. Deus é amor, Satanás é o ódio. Deus é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Deus é a alegria, eles têm muita angústia.
Então veja, se no reino de Deus todos se amam, todos se honram, se respeitam, no reino das trevas, os demônios se odeiam, competem entre si. Eles odeiam os seres humanos a quem Deus ama, mas odeiam entre si também. Tem ego, tem... Tudo, ego, ou seja, tudo aquilo que é antagônico a Deus, eles têm de maneira exacerbada. Entendi. E aí criou-se, então, estes dois reinos. A Bíblia chama Mas, por exemplo, se ele tinha um cargo, uma hierarquia aqui, ele vai ter uma hierarquia aqui. Manteve aqui. Manteve. Tá. Só que, por exemplo, tem gente que confunde. Por exemplo, arcanjo como se fosse uma coisa e principados outras coisas. E não é? É a mesma coisa. Porque a palavra no original grego é arque. Tá. Arque. O que é? O que é o arqui-inimigo? É o principal, é o maior. É o maior. O que é uma arqueologia? Estudo das coisas antigas. Porque arque é o primeiro. Arqueologia, arte. Vê se você acha, Lênio, alguma hierarquia pra gente colocar para ir começar falando. Então o que acontece? A Bíblia chama de principado os arcanjos que viraram principados demoníacos. Entendeu? E depois a gente vai falar isso quando falar das hierarquias, vamos explicar o que cada um faz e o que cada um é, inclusive quem é mais poderoso, qual é a sua função. Mais poderoso é o A querubim. ordem da criação de Deus, onde estão... Serafim são aqueles anjos que Deus fala que tem vários olhos, que tem cabeça de leão, cabeça de boi, né? E que tem os outros que é forma humana. Alguns anjos que tem forma humana, outros tem forma de animal, outros tem duas cabeças. Deus não revela pra gente que a gente não tá preparado para ver essas coisas, né? Alguns, né? Alguns, e mesmo a gente que tem muito conhecimento também tem certas coisas que Deus, a gente vai partir do mundo, desse mundo aqui, Deus não vai revelar, a gente só vai ver lá, né? Porque a mente daqui da humanidade é limitada para a plenitude da glória do Senhor, das coisas de lá do céu, né? Então tem coisa que você vai se horrorizar, se escandalizar. Então lá você vai estar preparado quando você está lá para ver aquelas coisas. Aqui, se Deus abrir o seu olho para ver certas coisas aqui, Ele dá conhecimento, dá revelações num limite que Ele sabe que você pode compreender, pode aceitar e pode entender as coisas espirituais. Agora, tem certos limites de coisas que Deus não revela, né? É o que chama de... como que é? Desígnio de Deus, entendeu? Então, a gente não está preparado para, né? Vamos lá. A Bíblia fala que quando Deus estava criando o universo, os anjos, que chamam de estrelas, lá no livro de Jó, cantavam. Aí tem o serafim, que é aqueles que eu falei, né? De vários olhos. Aí depois tem os arcanjos, né? Tem o querubim. Tem os principados e potestades, que principado é a mesma coisa que arcanjo, né? Potestades são poderes, tá? Principado primeiro príncipes, né? Príncipe, Miguel e tal, essas coisas aí. Anteriores a isso. Ou seja, Deus é eterno, sempre existiu, mas quando Ele cria os anjos. Tá. E depois, então, vem a criação do universo. Agora, no momento em que eles caem, começa uma batalha do reino de Deus, que a Bíblia fala de império das trevas e reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, você entra porque deseja, porque quer. No império das trevas, você não tem opção. No reino do Filho, você é um súdito de coração. No império das trevas, você é um escravo de Satanás. Então, a Bíblia chama de império das trevas e reino do Filho do seu amor. Estes dois poderes antagônicos, eles lutam entre si. E vão lutar até o final dos tempos. E no final dos tempos, a gente sabe que Deus vai dar um basta, vai lançar Satanás no lago de fogo, onde ele vai estar para o resto da eternidade, assim como o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. E os incrédulos que vão por último lá viver no meio desses seres aí, que não quer não acredita em nada disso, né?
Mas enfim, eu não tô julgando ninguém, não tô mandando ninguém pra lá, tá? Tô focado, a Bíblia diz. Então vamos lá, acabou aqui o vídeo, vamos pra outro, tá, irmãos? Muito obrigado por ver o vídeo, Deus abençoe a vocês aí. Que o Senhor abra a mente espiritual, converta as almas, dê entendimento espiritual para vocês entenderem as escrituras e descobrir as maravilhas de Deus e andar nos caminhos do Senhor, tá bom? Deus abençoe, compartilhe, deixa o like para dar o sininho de todos. Isso aqui é só para conhecimento, tá? Não interfere em nada na salvação. Tem coisas que interferem na salvação, que está escrito na palavra. Tem outras que é só para conhecimento, né? Ela não muda muito o curso da salvação ou da perdição, né? Tem coisas que não mudam muito, mas tem coisas que já mudam, entendeu? Então eu fiz o vídeo aí de você matar sua vontade carnal, aí já muda, já influi na salvação, entendeu? Então tem essas diferenças. Tem coisa que é mais para conhecimento. Tem coisas tem pessoas que vão ser salvas mesmo sem ter conhecimento profundo, mas assim, de coisas escatológicas do tempo do fim ou de Gênesis, de conhecimento, mas ela anda na justiça, ela entregou a vida para Jesus, crê na morte e ressurreição de Cristo, anda na justiça, na verdade, fazendo bem, na caridade, então ela é salva. Mas ela não tem muito conhecimento, entendeu? A outros já se dedicam mais, já tem mais tempo para se dedicar, né? E quando esses que estudam profundamente, não quer dizer que você é salvo pelo tanto que você conhece das escrituras. Quer dizer que você, quanto mais você estuda, mais íntimo de Deus você se torna, mais abençoado você se torna, mais Deus está ali com você te protegendo. Não que Ele não proteja os outros, que tem menos conhecimento, protege. Mas você... É aquela história de galardão, né? Já começa os galardão, às vezes começa aqui na terra, que são as bênçãos. E depois vai ter o encerramento os mais galardão lá no reino do céu. Então, quanto mais você busca a Deus, mais você ora, mais você tem intimidade com Deus, mais Ele revela as coisas, mais você se maravilha, mais Deus te protege, mais Deus te abençoa, mais as pessoas que se levantam movidas pelo diabo para te derrubar, para te criar injustiça, Deus, mesmo que demore um pouco, Deus vem e te luta contra eles, te entrega a vitória na sua mão, te abençoa, porque você tem um propósito nessa vida. E quem mexe com o propósito de Deus, quem mexe com os escolhidos de Deus, Deus dá a consequência da paga. Isso é a pessoa que busca isso para ela, né? Aqui se faz, aqui se planta, entendeu? Então é isso, tá bom? Deixa o like, compartilha o vídeo, badala o sininho de todos. Bem-vindo a novos inscritos e até o próximo vídeo. Fui!